Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho, aqui nos estúdios da TVL, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcos da Rosa. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Marcão? É um prazer estar aqui de novo no Fala Vereador e poder comunicar com a nossa comunidade blumenauense. Bom, o senhor já tive a oportunidade de fazer um balanço com o senhor aí como vice-presidente da casa no ano passado e esse ano o senhor como presidente do Poder Legislativo, administrando os destinos da Câmara de Vereadores. Qual é a avaliação que o senhor faz? Marcão, o ano passado, esse ano de 2017 que se findou, eu fui também presidente da Câmara, portanto foi meu primeiro ano desse biênio e agora em 2018 os desafios também são enormes, mas a gente conseguiu fazer aquilo que nos propusemos, inclusive que nos comprometemos com a população de Blumenau, especialmente com as entidades de classe, com a CIB, com a CDL, com o Observatório Social, com a OAB, com o Ministério Público, que foi conduzir o Poder Legislativo sem aumento de despesas. E nós, na verdade, conseguimos um feito histórico, a maior economia proporcional da Câmara Municipal. São mais de 7 milhões de reais em economia, e isso em virtude de algumas ações de austeridades, de corte. Nós cortamos verba de gabinete 50%, cota de celular em 50%, nós nos comprometemos a não aumentar o subsídio dos vereadores. Nós aqui em Blumenau poderíamos ter até 23 vereadores, nós temos 15 hoje, nos propusemos a não aumentar o número de vereadores e cumprimos. Não aumentamos também, até porque alguns estão inclusive pleiteando isso, que os vereadores deveriam receber o 13º salário, o vereador também é trabalhador e deveria até mesmo receber o 13º salário, mas nos comprometemos com a população em não conceder o 13º salário aos vereadores. Tudo isso gera economia e redundou nesse recorde, na verdade, que são 7 milhões de reais que serão devolvidos aos cofres públicos e o município certamente ganha com isso, porque todos sabem o quanto as prefeituras sofrem nesse momento que nós estamos vivendo com a falta de recursos. E com isso o prefeito municipal vai poder dar uma respirada, vai poder custear um pouco da folha, inclusive dos servidores do Executivo, que são mais de 8 mil servidores públicos em Blumenau. Esses 7 milhões de reais que foram devolvidos, presidente, então não foi rubricado, ele deverá ser utilizado pelo Executivo da forma como o Executivo achar melhor. Na verdade funciona assim, a Câmara Municipal ela gerencia esse recurso, ela para custeio, para folha de pagamento. Nós criamos um fundo específico hoje para a construção da sede própria, que já conta com 2 milhões e 500 mil reais, nós depositamos 750 mil reais nesse fundo agora no final do ano, mas quando esse recurso retorna para o município, para o prefeito, para o executivo, o que nós podemos fazer, o máximo, é sugerir, é conversar com o prefeito. Nós até sugerimos para que um pouco desse recurso seja destinado ao Hospital Santo Antônio, que hoje atende, o hospital que mais atende pelo SUS, presta um serviço essencial, mas quem tem o poder de decisão, a prerrogativa de definir, de canetear isso é o prefeito municipal. O presidente, as entidades acompanharam o seu mandato. Nós tivemos aí, nos últimos dias, a presença de entidades de classe aqui, sindicatos, e também a presença do representante do Observatório Social, fazendo questionamentos e acompanhando de perto a administração da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E um dos grandes pedidos das entidades do próprio Observatório é com relação ao aluguel da Câmara de Vereadores, da sede própria. Neste sentido, qual é o trabalho que o senhor está desenvolvendo? Olha, Marcão, eu acho que todo homem de bem, todo homem público que quer fazer as coisas corretas, ele com certeza vai ficar muito feliz e realizado quando ele pode honrar a sua palavra. Todo cidadão de bem, ele gosta e ele tem como regra honrar a sua palavra. Então, eu fiquei muito feliz porque pude honrar a minha palavra em relação, e não é fácil, Marcão, são muitos desafios. Na política hoje, para nós tomarmos uma decisão, nós temos que muitas vezes nos indispor com alguém, enfim, não é fácil. Mas nós honramos a nossa palavra, o nosso compromisso com as entidades da nossa cidade,
com esses grupos, e alguém pode perguntar, mas o que você deve para esses grupos? Nós devemos para a sociedade blumenauense. O que nós devemos? Respeito, nós devemos uma gestão eficiente, e é isso que nós queremos fazer. Porque esses grupos de classe, como a CIB, CDL e todas as outras classes, entidades de classe, elas congregam os grandes empresários da cidade, as pessoas que geram emprego, que geram renda, aquelas pessoas que fazem investimento para fazerem a roda girar, que é a economia do nosso município. Então nós políticos devemos sim andar, conviver em sintonia com as entidades de classe em nossa cidade, e nós recebemos esses representantes do nosso gabinete e tive a alegria de ser aplaudido por eles, porque nós honramos, nós cumprimos com o nosso dever, com o compromisso, com a palavra assumida e empenhada. Então hoje nós queremos aqui também agradecer, porque é dessa forma que eu acho que se governa. É dessa forma que eu acho que a Câmara Municipal, quer seja o Executivo ou a Câmara Municipal, deve agir em sintonia, em consonância, ouvindo as pessoas. Não tem aquele negócio de uma vez eleito, daí a gente faz como quer. Não, tem que discutir com a sociedade as melhores ações, e não tem sido diferente também em relação à nossa proposta de buscarmos uma solução para esse problema que é o aluguel da Câmara Municipal, que hoje conta aí com o valor de mais de 60 mil reais, quase 61 mil reais o valor do aluguel. Nós levantamos essa discussão no início da nossa legislatura, do nosso mandato aqui e do nosso exercício como presidente. A sociedade, muitos nem sabiam disso, nós levantamos essa bandeira e estamos batendo nessa tecla. Tem um fundo específico já criado com cerca de 2 milhões e 500 mil reais, mas com toda essa discussão que nós levantamos, nós estamos inclusive agora buscando um decréscimo, nós estamos buscando uma baixa no valor desse aluguel. Acredito que já no ano de 2018 nós vamos conseguir baixar o aluguel, e também estamos na procura, que não é algo que se resolve de um dia para o outro, precisa desenvolver o projeto, discutir com a sociedade o melhor local para a implantação de um prédio próprio para a Câmara Municipal, mas o debate está avançando e acredito já que em 2018 nós teremos boas notícias aí para a sociedade. Olha, alguns defendem região do bairro da Velha, outros Garcia, outros região norte da cidade. Já existe um planejamento, uma ideia de onde poderia ser essa sede própria, presidente? Nós gostaríamos de sair um pouquinho aqui da região central, mas não muito. Por exemplo, a Via Expressa seria um local muito bom, foge do trânsito central, é uma das entradas da cidade, uma região que está crescendo muito. Nós gostaríamos que fosse nessa região, mas ainda não temos consenso e não há também ainda um terreno definido. Ao longo deste ano foram muitas pautas e assuntos polêmicos discutidos pelos parlamentares, não é verdade? E o senhor, como presidente da casa, no comando de toda a administração da Câmara e também no comando das sessões ordinárias. Como foi essa experiência? Então, primeiro eu quero, antes de entrar nesse assunto, agradecer aos colegas vereadores. Nós somos 15 vereadores com espectros políticos diferentes, com formas de atuações diferentes, mas nós conseguimos conciliar aqui as ideias, nós conseguimos de forma respeitosa debater os projetos polêmicos, as propostas polêmicas. E eu quero já agradecer os demais integrantes da mesa diretora, especialmente os integrantes da mesa, o vereador Almir Vieira, o vereador Zeca Bombeiro, o vereador Marcelo Lanzarin, agradecer os outros vereadores também, que eu repito, sempre respeitaram também as nossas decisões, e eles sempre viram no presidente Marcos da Rosa a boa intenção de fazer o que é correto, e isso redundou nesse resultado tão expressivo também na gestão da mesa, que foi a relação com a economia, com o dinheiro público, com o erário público, que tem que ser com muita responsabilidade essa atuação, e os vereadores viram isso. Agora é lógico, muitos debates, é natural que projetos polêmicos geram, né, é natural que eles gerem esses debates, mas sempre no campo das ideias, sempre de forma muito respeitosa. Foi dessa forma que a nossa condução aqui da mesa diretora aconteceu. E deixa eu destacar, Marcão, porque foram muitos projetos aprovados, muitos debates. Sempre quando vem temas polêmicos como ideologia de gênero, né, eu tenho um posicionamento muito firme em relação a isso e outros projetos, mas de forma respeitosa.
E alguns projetos, por exemplo, que às vezes as pessoas criticam, mas o último que eu apresentei e que foi aprovado, inclusive nós queremos começar no ano de 2018 uma campanha para que esses projetos surtam efeito e que a sociedade abrace estas causas, que foi o projeto que criou a Semana de Conscientização contra os malefícios causados pelo narguilé, aquela xixa, que é um equipamento que muitos adolescentes e jovens eles usam para fumar. Então, já tem estudos comprovados que aquele equipamento, que o uso do narguilé é 10 vezes mais prejudicial do que o cigarro. E hoje a gente passa por algumas casas que vendem isso e a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens passando por ali e a gente quer proibir isso e também fazer uma campanha de conscientização. E para que essa campanha seja realmente eficiente, nós precisamos fazer o quê? Envolver a sociedade. E nós vamos fazer essa campanha através da Escola do Legislativo, envolver a Câmara Municipal, para que as escolas se engajem nesse projeto, para que as igrejas também trabalhem nisso, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, para que essa campanha crie corpo, porque isso tem uma aplicação direta, isso tem um resultado e um reflexo direto na saúde pública. Alguém pode pensar, mas deixe os adolescentes fazerem, deixe eles brincarem. Brincar com um negócio desse é uma droga, eu repito, 10 vezes mais prejudicial do que o cigarro, e isso tem um reflexo na saúde. Então essas crianças, esses adolescentes jovens que hoje estão fazendo uso dessa droga, não deixa de ser uma droga, sim, vai abarrotar o Sistema Único de Saúde lá na frente, e o cigarro é o maior causador de câncer da atualidade. E o narguilé, como eu disse, 10 vezes prejudicial, então vocês podem saber aí o resultado disso. Vereador, o senhor deverá, no seu projeto do ano que vem, lançar uma campanha contra a pichação, que tem aumentado muito aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do DEM, ele que é o presidente do Poder Legislativo. É um minuto só e a gente já volta. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos, que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. E para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Marcos da Rosa, que é o presidente do Poder Legislativo. Presidente, falávamos no final do bloco passado sobre a pichação, que tem aumentado muito aqui na cidade de Blumenau. A gente tem passado pelos prédios, pelas obras públicas, enfim, e a gente tem percebido aí o aumento na pichação. E o senhor tem uma ideia de fazer aí uma campanha contra isto? É verdade. Ô Marcão, é triste, né? Quando a gente passa, acredito que o cidadão de bem que me assiste nesse momento vai concordar comigo. Quando nós passamos por algum local e a gente vê uma loja fechada, por exemplo, alguma empresa que faliu, é muito triste, né? Nós queremos o progresso da nossa cidade. Aliado a isso, quando a gente passa por algum local e vê a pichação, a sujeira, a gente fica muito triste. Não é a cultura do povo blumenauense. A cultura do povo blumenauense é a cultura do povo trabalhador, ordeiro, do asseio. Então, nós já propusemos aqui, e foi aprovada uma lei que endurece o cerco contra esses pichadores, que aumenta o valor da multa. Instituímos também um programa
e nesta lei ela regulamenta que os proprietários dos comércios que vendem essa tinta específica para pichação, que eles tenham ali um cadastro das pessoas que fazem esta compra, que não vendam para menores, tudo isso visando uma maior fiscalização, até mesmo por parte da polícia militar, por exemplo, a polícia civil. Quando for em uma loja, ela vai pedir ali o cadastro, ela vai saber quem foram as pessoas que compraram essas tintas nos últimos meses, ou enfim. Mas mesmo com a criação, com o endurecimento da lei, não é o suficiente, porque a gente continua vendo as pessoas fazendo isso. Então nós precisamos da união do povo, da população, para que denunciem, liguem para a polícia, liguem para a prefeitura, liguem para a Câmara dos Vereadores aqui, para a ouvidoria da Câmara. Entre no site, nós precisamos nos movimentar, porque nós não podemos mais ver isso. Então o que nós queremos fazer também no ano que vem, em 2018? Queremos que a população participe de forma mais efetiva e a Câmara Municipal vai encabeçar um programa, uma campanha visando conscientizar a população da importância de termos uma cidade limpa. Então aí, como nós vamos envolver a Escola do Legislativo, queremos essa parceria com associações de moradores, com a escola, com a igreja, enfim, com a polícia, com a prefeitura, com todas as suas secretarias e autarquias, também fundações, para que a gente realmente faça cumprir a lei. Porque é impossível que as nossas crianças se acostumem com isso, que vejam isso como algo comum, normal. E a gente só vai mudar isso na medida em que nós aculturarmos a nossa população, as nossas crianças, os nossos jovens. Por exemplo, colocar no outdoor na cidade, passar na TV legislativa, as rádios também abraçarem a campanha, a imprensa de um modo geral, pequenas notinhas nas rádios, pichação é crime, denuncie. E as pessoas, aquelas pessoas que infelizmente fazem isso, têm essa prática, vão ficar ouvindo isso e vão se intimidar. Eu acho que é uma forma também de banir esse ato aí que infelizmente só serve para sujar a nossa cidade. Ô vereador, isso deverá acontecer no ano que vem. Isso, 2018. Isso, 2018. E os seus desafios do presidente da Câmara, os desafios do vereador Marcos da Rosa para 2018? Olha, Marcão, vamos falar aqui em dois aspectos. O primeiro, eu tenho uma grande missão, que é bater o meu próprio recorde aqui na gestão da Câmara Municipal no sentido da economia. Foi a maior economia, eu repito, da história da Câmara Municipal. Mais de 7 milhões de reais. Mais de 30, quase 38... Marcão, nós estamos falando muita coisa. 40%. Pense hoje em fazer uma economia de algo aí 10%, 20%. É muito difícil. Nós conseguimos quase 40% em relação ao ano passado de economia. Nós temos que bater esse recorde. Então, é um grande desafio. Na gestão da mesa, eu repito, conciliar os espectros políticos, as diferenças, é algo que não é muito fácil, mas nós queremos, com a colaboração dos servidores da casa, dos senhores vereadores, queremos dar continuidade a esse trabalho. Há também um segundo aspecto desse desafio, porque muita gente me cobra, inclusive as entidades de classe que estiveram no gabinete sugeriram isso. O vereador Marcos da Rosa deveria buscar continuar galgando outras posições na política. Porque eu já fui vereador mais votado na primeira eleição, na segunda eleição repeti o feito, fui eleito agora em 2017 como vereador mais atuante da cidade, de novo, pelo Instituto Tiradentes e também pelo Instituto Globosul Pesquisas. Então a gente está em um momento muito bom, tive a visibilidade de ter ocupado a Prefeitura Municipal como prefeito em exercício e o nosso nome acabou sendo ventilado aí por toda a cidade e até mesmo fora da cidade. Então, vocês sabem que eu sou lagunense, eu moro em Blumenau há 25 anos, casei com uma blumenauense, nasci daqui, tenho 2 filhos blumenauenses, foi a cidade que eu escolhi para viver. Eu nasci também de novo aqui nessa cidade, a cidade que me acolheu, que me abraçou, mas eu sou lagunense. E lá no jornal lá de Laguna, o principal jornal de lá, eu saí na capa, Lagunense assume a prefeitura de Blumenau. E eu estava nesses dias, 7 horas da manhã, acessando o Facebook, tinha uma rádio lá de Laguna ao vivo, eu dei bom dia para o pessoal
e o pessoal falando, ficaram um tempão falando de mim, pô, Marcos da Rosa, lagunense, conhecíamos ele aqui, um menino, jogava futebol e tal, esse menino deve prosperar na política, deve ser candidato a deputado, então isso está correndo não somente aqui na cidade, mas também fora da cidade. Então, eu já disse para a população que eu não serei candidato a deputado estadual. Já falei, né? Eu não gosto de voltar atrás da minha palavra, mas pode ser que eu seja candidato, pode ser que eu seja candidato a deputado federal. Meu nome está à disposição do partido, sou presidente do Democratas. O Democratas tem muito a contribuir com o nosso país e eu acho que o exemplo nós estamos dando aqui, fazendo o dever de casa. E é nesta mesma sistemática, nesta mesma forma de trabalhar que nós queremos continuar, quer seja aqui, quer seja em uma outra esfera, com responsabilidade, com economicidade, fazendo aquilo que a população espera realmente do gestor público, que é eficiência e responsabilidade com o erário público. Ô, vereador, a comunidade nas últimas eleições principalmente pediu a renovação, pediu a nova política. E a sua juventude, o senhor acredita que o senhor faz parte dessa nova política? Sim, não somente por ser ainda jovem, mas porque a renovação que a população espera da política não tem muito a ver com a jovialidade, com a idade, tem a ver com as práticas. Então, a política precisa ser renovada, os desmandos têm que ser banidos, corrupto não pode continuar na política. E aí é lógico, é a população que participa efetivamente e de forma eficiente, tem que participar do processo eleitoral. O que adianta todo mundo falar? Tem que renovar, não queremos as mesmas coisas. E a população reelege aquelas pessoas que estão sempre fazendo as coisas erradas, envolvidas em falcatruas, cheias de denúncias. Não é assim? Então, nós precisamos hoje da renovação das práticas na política. Pode ser que uma pessoa mais velha do que nós, né, uma pessoa que tenha mais idade, que tenha 50, que tenha 60 anos, queira participar da política. Então essa pessoa não vai poder se identificar com a renovação? Claro que sim, desde que as práticas destas pessoas identifiquem que realmente elas querem renovar as práticas na política. Então, como liderança do Democratas, o senhor coloca seu nome aí como pré-candidato a algum cargo? Quando a gente se alista para a vida pública, a gente se coloca à disposição, a gente não pode fugir dos desafios. Meu nome está à disposição. Vamos analisar o cenário político no próximo ano e vamos ver. Se for melhor para a cidade, se for melhor para o cenário político municipal, porque nós precisamos aumentar drasticamente a representatividade política da nossa região. Nós estamos recebendo o auxílio do governo federal e do governo do estado a conta-gotas. Não recebemos nem 30% do que nós merecemos. Blumenau hoje representa no bolo do imposto do nosso país, principalmente do nosso estado. Nós somos a terceira principal cidade do nosso estado e no país nós também figuramos de forma importante, de maneira importante. Mas nós precisamos ter o retorno disso e por uma representatividade política não tão eficiente, eu nem digo não tão eficiente, mas não tão expressiva em relação a números. Nós temos poucos deputados hoje na nossa região. Precisamos aumentar para que a gente tenha mais voz e vez para reivindicar mais desenvolvimento para a nossa região. Cito como exemplo a BR-470. Eu me lembro que a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil, ela prometeu a duplicação da BR-470 pronta em 2010. Em 2010 pronta, nós estamos em 2017. Mas teve gente da nossa região que votou na Dilma para reeleição. Então, político que fala tem que cumprir, não é verdade? Então, a mesma coisa que eu prometer para a população. Se eu tivesse prometido, olha, nós não vamos aumentar os gastos da Câmara. Se eu tivesse terminado o ano de 2017 com mais gastos, eu mereceria a confiança da população? Óbvio que não. Nós cumprimos a nossa palavra, nós apresentamos a maior economia do Legislativo Municipal, mais de 7 milhões de reais devolvidos ao Executivo. Então a gente merece a confiança da população na medida em que a gente cumpre a palavra. Agora, ela prometeu a duplicação da BR-470 concluída para 2010, se reelegeu, não fez e agora, infelizmente, nós estamos vivendo esse caos na nossa 470. Lamentavelmente, não é, vereador? Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador. Espero contar aí com a sua presença em outros programas neste ano de 2018.
Eu agradeço, Marcão, foi um prazer poder ter trabalhado à frente da Câmara Municipal em 2017. Começamos o ano de 2018, já estamos à disposição da comunidade, da população e que Deus nos ajude e nos abençoe para conduzirmos o nosso trabalho de forma eficiente. Sucesso na caminhada. Conversamos com o presidente do Poder Legislativo, vereador Marcos da Rosa, do DEM. Fala, vereador, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.